Boa tarde a todos. Recebam todos o abraço dos companheiros da Associação Espírita Bezerra de Menezes. É uma alegria para nós estar de volta nessa casa, onde frequentamos durante tantos anos, durante 20 anos. E podemos estar aqui de volta para conversarmos um pouco sobre as lições de Jesus. O tema, então, que nos coube para a tarde de hoje é Amai os vossos inimigos, que está no Evangelho, no capítulo 12. E Kardec inicia esse capítulo com a transcrição dos ensinamentos de Mateus, com as lições anotadas pelo evangelista Mateus, quando Jesus nos ensina o seguinte: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então Jesus, com essa lição, nos convida a fazermos mais do que aqueles que o desconhecem fazem. Porque amar a quem nos ama, fazer o bem a quem nos faz bem, é um processo de retribuição, né? Eu faço bem a quem me faz bem, eu amo a quem me ama, e isso até os pagãos, os ateus fazem, né? Então, se a gente só fizer isso, nós não estamos fazendo nada de especial. E Jesus vem nos convidar, então, a fazermos um pouco mais. E os Espíritos iniciam as explicações do seguinte modo: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, os Espíritos também vêm nos falar sobre essa necessidade de amarmos o nosso inimigo, porque só assim estaremos exercitando plenamente a caridade, né? A gente está no processo de aprendizado, de caminhada. Não é fácil amar os inimigos, mas é o nosso objetivo. Aprendermos a amar a humanidade de tal forma, com tamanha amplitude, que amaremos até mesmo aos inimigos. Mas como será esse amar os inimigos? Será que temos que cobrir de carinho e de solicitude aquele que nos odeia? Será que temos que abrir a intimidade do nosso lar para aquele que sabemos que pode trair a nossa confiança? Será que temos que abrir a nossa intimidade para quem não nos quer bem? E os Espíritos vão nos falar que não é bem assim. O amar aos inimigos, a gente não vai conseguir amar a um inimigo da mesma forma que amamos a um amigo. Porque até por uma questão de vibração, de energia, há uma repulsão dos fluidos, né? Há uma repulsão em relação àquela pessoa que não nos quer bem, que nos prejudicou, que nos traiu, que nos odeia. Então não tem como o coração vibrar da mesma forma quando estamos na presença de um inimigo ou quando estamos na presença de um amigo. A adversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo da lei física, da assimilação e da repulsão dos fluidos. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é não lhes querer mal, né? É estar aberto a um processo de reconciliação, é ajudá-lo se surge a oportunidade. Então é desta forma que devemos procurar
amar aos nossos inimigos, né? É retribuir-lhes o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Então, amar aos nossos inimigos não é ter aquelas demonstrações de carinho, de afeto que podemos ter com as pessoas a quem amamos, com as pessoas a quem queremos bem. Mas é não lhes desejar mal, procurar ajudar se for possível, nos alegrarmos com o bem que lhes ocorra, né? Quando a gente consegue isso, quando a gente consegue ficar feliz com o bem que aconteceu com o nosso inimigo, é sinal de que estamos caminhando nessa trajetória de aprender a amar o nosso inimigo. Porque normalmente o que ocorre é o contrário, né? Quando a gente fala que não quer mal para a pessoa, mas quando acontece alguma coisa de ruim com ela, a gente fala, justiça tarda, mas não falha. A justiça vem a cavalo. Hoje em dia já vem pela internet. Então, demonstra ainda que estamos nos alegrando com a dificuldade que aconteceu àquela pessoa a quem não queremos muito bem. E é um indício, então, de que devemos nos trabalhar para trabalhar o nosso íntimo, para que a gente consiga superar aquela mágoa, aquela tristeza, aquela dor. Para o incrédulo, os Espíritos continuam nos explicando. Para o incrédulo, o perdão parece uma fraqueza, né? Ele não entende que possa haver mais força em perdoar do que em se vingar. E muitas vezes deseja a morte do inimigo, achando que com a morte o mal irá cessar, achando que com a morte ele estará livre daquela pessoa que o queria mal, daquela pessoa com quem ele não se dava bem, quando a doutrina espírita vem nos explicar que é exatamente o contrário. Quando temos um inimigo e ele desencarna, devemos aumentar, se ainda não perdoamos, devemos aumentar a nossa preocupação, porque mais livre acesso ele terá à nossa vida do que quando encarnado, porque ele vai poder entrar dentro do nosso lar, ele vai poder entrar dentro do lugar onde a gente trabalha, ele poderá nos perturbar em toda parte, ele poderá nos perseguir com a sua raiva em toda parte. Por isso Jesus nos ensinou que devemos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com ele, ou seja, enquanto estamos encarnados, para que não suceda que ele nos entregue ao juiz, o juiz nos entregue ao oficial de justiça e sejamos metidos na prisão. E de lá não sairemos enquanto não pagarmos o último centavo. Então, que a gente procure se reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho, fazendo a nossa parte. A gente não pode fazer a parte do outro, mas devemos fazer a nossa. Porque se a gente está firme no propósito de perdoar, de nos reconciliar, de querer o bem para aquela pessoa que não nos é simpática, se ela desencarnar e ela ainda estiver guardando o ódio da gente, aí o problema vai ser dela. Nós vamos estar vibrando numa outra sintonia, numa sintonia mais alta, e ela, por estar numa sintonia mais baixa, não irá nos alcançar. Então, devemos fazer a nossa parte, nos preocupar em fazer a nossa parte, em perdoar, em compreender, em entender aquela criatura, a limitação que ela está, e perdoar e fazer o bem se for possível, ajudar, orar. Orar pelo inimigo é um bem que a gente pode fazer sempre. Traz o nomezinho dele, bota aqui no centro, para orar por ele, porque esse é um bem que a gente pode fazer incondicionalmente. Então que a gente ore por aquela criatura para que ela seja feliz, para que ela vá para longe, suma das nossas vistas, não. É para que ela seja feliz. E aí lembramos de um caso de um amigo que temos lá em Santo Antônio de Pádua, chamava Beraldo. Beraldo era espírita, e ele tinha um conhecido que certa feita falou para ele que tinha raiva lá de um sujeito, de outro irmão lá. Falou, tem raiva de fulano, queria que ele visse ele morto, queria que ele morresse. Aí Beraldo falou, filho, não faz isso não, deixa ele vivinho no corpo. Sabe por quê? Porque ele estando vivo, se ele vier de lá, da esquerda, você vai aqui para a direita. Se ele vier da direita, você vai para a esquerda.
Agora, se ele desencarnar, ele vai poder te perseguir dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, onde você estiver. Então não queira a morte dele, não queira que ele fique vivo bastante tempo, tá bom? Então, porque essa é uma situação real. A pessoa, quando a gente tem raiva de alguém, a pessoa tem raiva da gente, se ela desencarnar, ela mais livremente poderá nos perseguir. Então, que o nosso propósito seja sempre de procurar perdoar, nos reconciliar, sobretudo enquanto estamos a caminho, enquanto estamos encarnados, porque podemos conviver com essa pessoa, e se ela não nos quer bem, a gente tem como delimitar o espaço, né? Ela está lá, então eu não vou lá para não criar confusão, para não criar atrito, vou ficar por aqui, né? A gente pode ir controlando essas situações que depois que a pessoa desencarna, a gente não pode mais. E os Espíritos vão nos falar que, como ainda estamos num mundo de provas e expiações, é natural contar com a convivência dos maus, com a convivência de pessoas, de irmãos nossos ainda em desequilíbrio. Se nós fôssemos espíritos melhores, tivéssemos uma condição espiritual melhor, mais evoluídos, não estaríamos encarnados ainda num planeta onde há tantas divergências, onde há tantos problemas, tanta agressividade. Então, como ainda estamos a caminho da evolução, nesse estágio evolutivo que estamos, ainda precisamos desse lidar com os desequilíbrios dos nossos irmãos para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente melhore. Porque, às vezes, a gente tem a ilusão de sermos muito bonzinhos, mas ainda não somos. E isso se reflete na nossa dificuldade em perdoar, na nossa dificuldade em amar o nosso próximo amplamente, né? De nos alegrarmos com a alegria do nosso próximo, daquele que a gente não é muito simpático conosco. Então ainda trazemos muitas dificuldades em nosso íntimo que precisamos trabalhar para nos melhorar, para superar, e por isso estamos ainda num mundo de provas e expiações, passando aí para a regeneração, e que precisamos lidar com essas dificuldades para nos superarmos as nossas limitações, a nossa limitação em perdoar, a nossa limitação em ter paciência, em ter amor, em ter compreensão. Então é um exercício para a gente. E eles vão nos falar, se não devemos nos queixar das provas e das expiações porque passamos, muito menos daqueles que nos servem de instrumento para essas provas e expiações. Certo? Então devemos exercitar o perdão e o amor para aqueles que se colocam ainda na nossa caminhada como pessoas difíceis. Compete a cada um melhorar para não precisar retornar a esse globo, enquanto não passar definitivamente para um mundo de regeneração. Então, o planeta está passando aí por um processo de regeneração, não sabemos ainda quantos séculos vai levar, mas compete a cada um de nós procurar se melhorar o máximo possível, para quem sabe sermos convidados a ir reencarnar num mundo melhor, num mundo mais evoluído, como aconteceu com Bezerra de Menezes, né, que foi convidado a ir reencarnar num mundo melhor, mas pediu para permanecer aqui conosco por mais um tempo, nos ajudando na nossa caminhada. Devemos ver naqueles que ainda precisam ofender crianças espirituais. Assim como não nos ofendemos com as travessuras das crianças, com as limitações das crianças, devemos fazer esse exercício de procurar ver naquele que precisa magoar, precisa ofender, criar dificuldade, uma criança espiritual, um cego. Porque quando um cego pisa no nosso pé, a gente pede desculpa, né? Porque deixou o pé no caminho. Agora, se é uma pessoa que enxerga, a gente às vezes já fica aborrecido, que a pessoa não viu o pé da gente ali no caminho, não é assim? É a mesma coisa. A pessoa que ofende, que agride, ela é um cego espiritual, ela é uma criança espiritual que não sabe o que está fazendo, né? Não sabe a dor que está semeando e que terá que colher mais tarde. Quem recebe a dor, que possivelmente está colhendo algo de errado que fez.
E se você consegue perdoar, né, se exercita no perdão, se exercita na compreensão, você vai estar resgatando aquela dívida do passado. Ou a pessoa que nos agride, nos ofende, foi uma prova que pedimos, né, de convivência ali com uma pessoa difícil, para nos exercitar a paciência. E se conseguirmos exercitar essa paciência, sairemos vitoriosos dessa encarnação. Já a outra pessoa que ofende, que magoa, ela está semeando dificuldades que ela terá que colher futuramente. E se ela soubesse disso, talvez ela se policiasse para não agir dessa forma. E os espíritos vão nos falar então dos inimigos desencarnados. Que nós espíritas sabemos que nós temos um motivo a mais para nos exercitar no perdão e na paciência. Porque nós sabemos que a maldade é um estado transitório na evolução espiritual, nossa e dos nossos irmãos. E sabemos que ele um dia irá se tornar uma pessoa boa, né? Ele um dia, de doente que é hoje, se tornará enfermeiro, se tornará um médico, e que poderá vir ajudar a muitos dos nossos, ou a nós mesmos, ou a muitos dos nossos, em condição espiritual ainda difícil. Então, um motivo a mais para exercitarmos a paciência com esses irmãos que se apresentam como pessoas difíceis na nossa jornada. E a morte só nos livra da presença física do inimigo, e que o rancor e o ódio faz com que essa desavença se perpetue na vida espiritual, como já falamos antes, né? Se a gente não se reconcilia com um inimigo enquanto estamos a caminho, pelo menos fazendo a nossa parte, a gente, né, não tem que impor a ele uma boa convivência, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente faz a nossa parte, a nossa consciência estará tranquila, e não vamos levar essa desavença para a vida espiritual, porque é muito comum a gente ver dentro da literatura espírita ou nas reuniões mediúnicas situações desse porte. O espírito está perseguindo, está obsediando, porque o outro o ofendeu na vida anterior e ele não conseguiu perdoar. Então ele fica nesse processo de revanche, não é? E em relação às obsessões, o obsessor, ele não é aquele espírito mau que está nos perseguindo, que é cruel, que está nos fazendo mal e de quem nós temos que nos livrar. Normalmente não. Normalmente ele é a vítima do passado. É a pessoa que nós ofendemos, que nós prejudicamos, que nós dificultamos a caminhada dele, traímos a confiança e ele não conseguiu perdoar. Então ele vem nesse processo de querer justiça, de querer vingança, né? sem entender que a justiça perfeita só vinda de Deus. Só Deus tem sabedoria, misericórdia e poder para fazer com que a justiça se cumpra da melhor forma possível, da forma divina, né? Então ele se aplica a esse processo de vingança, prosseguindo nesse processo de mal, de fazer o mal, e faz o mal para o obsidiado, para o encarnado, mas faz mal para ele mesmo, porque ele está retardando a evolução dele, se mantendo preso àquela pessoa que lhe fez mal, quando poderia estar seguindo feliz na vida espiritual junto àqueles que o amam. Porque todos nós temos pessoas com quem temos que nos acertar e temos pessoas que nos amam na vida espiritual, né? E devemos estar procurando nos ligar a esses que nos amam. E em relação ao obsessor, não devemos nunca querer nos livrar dele. Vou na casa espírita, botar o meu nome lá, para eles levarem para a reunião mediúnica, para me livrar desse obsessor. Não vai se livrar. A gente não tem que se livrar de ninguém. A gente tem que aprender a amar as pessoas. E a gente deve desejar sim que ele siga o caminho dele e que nos perdoe, né? E que a gente procure, se esse pedido de perdão a ele, e se a nossa proposta de nos melhorarmos for verdadeira, nós vamos conseguir estar vibrando num estágio melhor. E devemos almejar que ele também usufrua desse benefício, do benefício de se transformar para o bem, do benefício
de buscar Jesus, né, para que Ele também seja feliz. Porque só assim nós vamos conseguir harmonizar a nossa consciência. Mas essa nossa proposta ela tem que ser verdadeira. A gente tem que realmente estar no exercício ali de aprender a amar, de perdoar a quem nos ofende. Porque como é que a gente vai querer que Ele nos perdoe se nós não perdoamos? Se a gente engendra processos de vingança contra aquele que nos fez mal na vida atual, que nos prejudicou, que é aquela pessoa difícil de convivência. Como é que nós vamos querer que Ele nos perdoe se nós não perdoamos? Porque a gente pode pensar, mas a gente não projeta vingança. Às vezes sim. Às vezes tratamos a pessoa com indiferença, né? Aquela pessoa que nos prejudicou ou que é menos simpática, a gente trata a pessoa com indiferença, exclui ela do círculo de amigos, né? Vou fazer uma festinha aqui para o meu filho, fulano não chama. É vingança, né? Então são pequenas vinganças no dia a dia. Eu cumprimento todo dia muito bem, mas não me digno olhar para o fulano que eu não gosto. Vingança, né? Então como é que a gente vai esperar perdão daquele a quem ofendemos no passado, se na vida atual nós agimos da mesma forma que ele vem agindo, né? Se vingando? Então ele não vai acreditar no nosso pedido de perdão, vai ver que a gente continua cometendo os mesmos erros que nos levaram a prejudicá-lo no passado. Eles vão nos falar, não há coração tão perverso que mesmo a seu mau grado não se mostre sensível ao bom proceder. Então, se a gente está agindo corretamente, procurando se melhorar, procurando cultivar a humildade, a paciência, o perdão nas virtudes, procurando se conhecer para fazer o melhor, isso irá sensibilizar aqueles irmãos do passado a quem prejudicamos, que eles vão ver que a gente está agindo diferente, né? O trabalho na caridade, seja ele qual for, também é um excelente remédio, porque quando estamos ajudando o nosso próximo, nos fazemos objeto das orações dos beneficiados, muitas das vezes, né? Tem aqueles que são ingratos, mas tem aqueles que vão orar por nós. O obsessor vai ver que a gente está fazendo o bem, está ajudando, e isso irá contribuir para sensibilizá-lo de abandonar aquele projeto de vingança e tentar seguir a vida dele também em paz e harmonia. E aí nos lembramos do caso de Divaldo Pereira Franco, que Divaldo Franco, quando mais novo, já havia iniciado o trabalho da Mansão do Caminho e acolhendo as crianças, mas Divaldo tinha um obsessor muito ferrenho do passado e que se apresentava com uma máscara de ferro no rosto. E tanto é que Divaldo se refere a ele como máscara de ferro. E esse obsessor causou muitos constrangimentos a Divaldo, né? Até o dia em que Divaldo, naquele trabalho que ele já fazia de acolher as crianças, ele é chamado às pressas porque haviam encontrado um bebezinho na lata de lixo. E Divaldo corre para o local para resgatar aquele bebê. E ao resgatá-lo, limpá-lo ali, né, como foi possível, ali na rua mesmo e tal, para levar aquele bebezinho que era de uma menina para a Mansão do Caminho, o Máscara de Ferro aparece para ele e pergunta a ele se ele iria amar aquela criança. E Divaldo diz que sim, né, com o amor que lhe fosse possível, iria amar aquela criança. E aí o Máscara de Ferro fala para ele, então, desde agora eu não poderei mais te perseguir, porque esta criança é aquela que foi minha mãe, é uma mãe espiritual para mim, e se eu te fizer mal a você, estarei fazendo mal a ela. Então, vejamos aí o trabalho da caridade, sensibilizando um perseguidor aí tão ferrenho, né, do Divaldo. Então, é isso o que a caridade nos proporciona, né? Pagarmos as nossas dívidas do passado, termos uma ficha de serviço que irá nos permitir determinadas concessões e aplacar o rancor daqueles a quem ofendemos no passado.
E temos outro caso também. Eles falam aqui: os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. E aí nos lembramos também da história do Chico, que Chico, já no início, né, do mecenato dele, não sei exatamente em que momento da vida dele, mas quando novo, foi dado o trabalho que ele já vinha desenvolvendo e todo o trabalho que ele teria que desenvolver ainda junto à humanidade, através da mediunidade, foi dado a ele a fazer a seguinte escolha. Ele tinha um inimigo espiritual que ele tinha que se acertar com aquele inimigo espiritual. E o que ele preferia? Se preferia tratá-lo através da mediunidade, como um obsessor, ou recebê-lo como filho. E Chico não teve dúvida: eu quero recebê-lo como filho. Então foi o filho adotivo que Chico teve, que lhe causou, pelo que se sabe, muitos aborrecimentos ao longo da vida, mas era a oportunidade dele se reconciliar com aquele espírito. E em dado momento da vida do filho, lá do Chico, já adulto, e vendo os problemas ali que ele ocasionava, os amigos do Chico não perguntaram ao Chico: Chico, por que você não manda ele embora, né? Seguir a vida dele, né? E tal, tá? Já que ele não aceita aí o trabalho que você faz, por que você não manda ele embora? O Chico falou: não, meu filho, eu estou há 500 anos esperando uma oportunidade para me reconciliar com esse espírito. Eu não posso perder essa oportunidade, né? E Chico fica com o filho em casa ali, próximo, para sanar aquele problema, aquela dificuldade que tinha com aquele espírito. Antigamente a gente sacrificava animais, né, até seres humanos, para aplacar a fúria dos deuses, né, que mais não eram que os espíritos. Hoje em dia nós não temos mais, felizmente já não temos mais essa prática, mas somos convidados a fazer o sacrifício do ódio através da prática da caridade, para que a gente converta antigos laços de desafeto em laços de amor. E aí Kardec entra num outro item, que é: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Então, como assim? Se alguém me bater numa face, eu vou virar o lado do rosto para a pessoa bater também? Como é isso? Aí vamos lá, ele começa o item com a transcrição de Mateus, quando o evangelista anotou a seguinte lição: aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais de 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. E os Espíritos vão nos explicar que o dar a outra face não é necessariamente virar o rosto, mas é retribuir o mal com o bem. Aquele que nos agrediu, que a gente ore por ele, que a gente faça o bem a ele quando se mostrar possível, né? É agradecer a Deus a oportunidade de quitarmos nossos débitos do passado, ou provarmos nossas virtudes, né? Aquela pessoa que nos prejudica, muitas das vezes aquela pessoa que nos prejudica, se ela teve a intenção de nos prejudicar, ela vai responder por isso perante Deus. Agora, Deus não permitiria que a gente fosse prejudicado se a gente não precisasse de forma alguma passar por aquela situação. Fosse para quitar um débito do passado, fosse para provar uma virtude. Que a gente só sofre aquilo que a gente precisa sofrer. Quando a gente não procura o sofrimento na vida atual, a gente só sofre aquilo que a gente precisa sofrer. Como está até aqui na frase no quadro, vamos ler aqui, ó. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco.
Então, em tudo devemos dar graças. Dar graças, muitas vezes, não é a gente se alegrar com o prejuízo, não é se alegrar com a dor, não é se alegrar com a agressão que sofremos, mas é nos alegrar com a oportunidade que Deus está nos dando para a gente quitar os nossos débitos ou adquirir, provarmos alguma virtude. Porque todas as dores que passamos nesta vida, se não procuramos na vida atual, é porque estamos resgatando alguma coisa do passado ou provando alguma virtude. Muitas das vezes as dores que a gente passa é fruto do nosso mau proceder na vida atual. A gente age com egoísmo, com orgulho, com rancor, e aí acabamos criando dores e situações difíceis que absolutamente não precisaríamos passar. Mas isso também servirá para o nosso aprendizado, para que a gente se comporte melhor, para não precisar passar por tantas dores. E aquelas dores inevitáveis, aquelas dores que não procuramos de forma alguma, está dentro dessa situação. Foi Deus que permitiu e que nos servirá para a nossa evolução espiritual, se soubermos passar por ela. Se não nos irritarmos, se não nos magoarmos, se não blasfemarmos contra Deus, aquela dor irá nos fazer evoluir. Quando ele diz aqui, se alguém quiser pleitear contra vós para tomar a túnica, também lhe entregueis um manto. É ofertar aquele que nos requisita mais do que ele pediu. Né? Deixa eu ver aqui que eu anotei mais aqui para frente. Com a pessoa difícil, não somente suportar sua presença, mas dedicar-lhe mimos de atenção. Então tem aquela pessoa, né, que a gente considera de convivência difícil, muito exigente, e então a gente não só suportar a convivência com ela, né, não é só suportar. Suportar seria entregar o manto. Entregar a túnica é o quê? É tratá-la com carinho, com dedicação, né? Dar atenção a ela. Às vezes ela nem veio procurar a gente vai lá procurar ela, saber se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa, se a gente pode ajudar. Então isso é fazer mais do que aquela pessoa que a gente considera difícil nos solicitou. Caminhar 2.000 passos a mais é estar na presença daquela pessoa, né? É aceitar a companhia daquela pessoa, não abandonar nossos compromissos afetivos a meio do caminho, sem motivo justo, lembrando que nunca vamos nos livrar de ninguém. Nós nunca vamos nos livrar de ninguém. A gente não encarna, a gente não existe espiritualmente para convivermos apenas com as pessoas agradáveis. A gente vive para aprender a amar a todos. E enquanto não alcançarmos esse objetivo, nossa consciência não estará em paz. Então, que a gente não queira se livrar de ninguém. É lógico que a gente não vai, como já falamos no início, a gente não vai abrir as portas do nosso lar para alguém que a gente sabe que pode trair da nossa confiança. Não é isso. Mas é querer o bem daquela pessoa, querer que ela se transforme para o bem, para que a gente possa no futuro conviver junto e em paz, né? Esse deve ser sempre o objetivo. No livro Vinha de Luz, Emmanuel, na lição 41, intitulada Credores Diferentes, nos diz o seguinte: geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da existência. Então, a pessoa que nos persegue, que nos calunia, que nos vigia, né? Aquele credor ali que fica vigiando o que a gente está fazendo, muitas vezes dentro do próprio lar, é aquela pessoa, às vezes, que mais vai ajudar na nossa evolução espiritual. Porque os amigos normalmente passam a mão na nossa cabeça. Já o credor, que vem do passado lá, que a gente se complicou com ele,
Ele normalmente nos vigia e, digamos assim, joga na nossa cara toda a dificuldade que temos. E aí temos a oportunidade de nos reformular, já que ele está ali nos lembrando das nossas dificuldades, muitas vezes diariamente, a gente vai ter maiores chances de se reformar espiritualmente se prestamos atenção, se estamos verdadeiramente imbuídos da vontade de melhorar. Emmanuel, em outra lição, nos fala que se a pessoa que fala alguma coisa com a gente, se ela estiver falando a verdade, a gente parar para analisar. Se ela estiver falando a verdade, vamos ter ali uma oportunidade de melhoria, vamos ter uma oportunidade de nos modificar. Se ela está falando mentira, se o que ela está falando ali não é condizente com o que a gente traz do nosso íntimo, a gente não precisa ficar com a consciência preocupada. É tentar ver o agressor como um doente emocional e se apiedar dele, pois em verdade não sabe quanta dor está juntando em torno dos próprios passos, como a gente já havia falado antes. E trouxemos aqui mais um caso do Chico. O Chico, ele sempre gostou dos animais, né? Ele sempre teve cachorro com ele, né? Sempre criava um cachorrinho com ele. E em dada época da vida dele, a cachorrinha que ele tinha ficou paralítica das perninhas de trás, não andava, e fazia as necessidades dela ali na área onde Chico havia reservado para cuidar dela. E Chico todo dia chegava em casa, altas horas da noite, vindo do trabalho da casa espírita, né, nos trabalhos de psicografia, chegava em casa 3, 4 horas da manhã, e ia cuidar lá da cachorrinha dele, limpar a área, tudo direitinho, para depois poder dormir. A vizinha dele, vendo esse trabalhão todo que ele estava tendo, teve a ideia de matar a cachorrinha dele. Eu vou matar a cachorrinha do Chico porque ele vai deixar de ter esse trabalho, né? Coitado do Chico, chega aqui tarde da noite, faz aquele trabalho todo na casa espírita e ainda vai cuidar tem que limpar aquela sujeirada toda da cachorrinha dele que é doente. A vizinha matou a cachorrinha do Chico, deu veneno lá para ela. O Chico, não sei por que cargas d'água, ficou sabendo do ocorrido e aquilo o deixou muito entristecido, né? Pela vizinha ter tirado a vida da cachorrinha dele, ficou muito magoado com a vizinha. Vejamos que a vizinha não lhe queria mal, queria o bem dele, mas ele não queria cuidar do cachorrinho, né? Ela não tinha direito. Ela podia ter se oferecido para cuidar da cachorrinha, ao invés de tirar a vida da cachorrinha, né? E Chico ficou muito entristecido, muito magoado com aquilo, foi se trabalhando para perdoar naquela situação. Passado algum tempo, alguns meses, não sei, Emmanuel fala com Chico: Chico, você precisa perdoar definitivamente a sua vizinha, porque a sua tristeza está atrapalhando o trabalho mediúnico. E vejamos aí a sutileza do trabalho mediúnico, né? Uma tristeza dele estava atrapalhando o trabalho mediúnico. Tudo bem que Chico tem um trabalho mediúnico, né? Fez um trabalho mediúnico imenso, né? Mas aí Chico falou com Emmanuel: olha, eu estou me esforçando, mas não sei mais o que fazer. Aí Emmanuel falou com ele: você precisa dar um presente para ela. Ele falou: mas eu dar o presente? Eu que sou ofendido, né? Ou eu que sou magoado, eu que vou ter que dar o presente? Emmanuel falou: sim. E tem que ser algo que ela queira muito. Você tem que dar um presente para ela, porque só assim essa tristeza vai passar. Aí Chico pensou, foi, né, analisar, saber o que a vizinha queria ganhar de presente, né? E descobriu que ela queria muito uma máquina de costura, que ela não tinha. E Chico, dentro daquela pobreza financeira em que vivia, foi lá na loja comprar a máquina de costura lá para ser paga em suaves prestações e mandou entregar na casa da vizinha. No dia que a loja entregou, ele, ao retornar para casa, a vizinha o espera no portão e ela está tão feliz, tão alegre, tão agradecida a ele, que do peito dela emitia-se luz. E ela dá-lhe um abraço tão fraterno, tão agradecido, que a tristeza, que a mágoa que estava no coração dele, ali se desfez, né? Então vejamos todo o trabalho, né, que Chico fez para conseguir se libertar daquela mágoa. E nos colocamos a pensar, né?
quanto de nós estaria disposto a dar um presente a quem nos ofende? Muitas das vezes não precisa ser um presente material, não precisa ser uma máquina de costura, né? Mas uma palavra de carinho, né? Um olhar de atenção para aquela pessoa menos simpática, né? Uma retribuição com algo de bom que aquela pessoa precisa, que ela queira, né? Uma prece, é oferecer um presente, né? Para aqueles que nos magoam, que nos ofendem, para a gente conseguir se livrar da mágoa. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça, por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então, se a gente quer ser feliz, que a gente se exercite no perdão, no amor, ainda que venhamos a ser vistos como covardes. Porque, como Jesus nos ensinou, aquele que se envergonhar das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele diante do Pai. Então, todas as vezes que damos mais valor às opiniões do mundo, quando a gente desencarnar, nossa consciência não estará em paz. Porque quanto mais a gente sabe, maior a nossa responsabilidade de agir corretamente. Então, para o mundo, a gente tem que retribuir uma ofensa por outra. Moisés, quando proclamou a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, essa lei, à época, representava um avanço. Porque naquela época, se alguém me tirasse um dedo, eu ia lá e matava a pessoa. Com a lei de Talião já não podia mais fazer isso. Se ele me tirou um dedo, eu só posso ir lá e tirar o dedo dele. Então, na época, já foi um avanço. Mas Jesus vem e nos ensina, então, a retribuir o mal com o bem. E nos lembramos de uma outra historinha que nós vimos num vídeo voltado mais para a área empresarial, isso já tem muitos anos, que falava da mudança de paradigma, né? A gente estar atento às mudanças que ocorrem no mundo empresarial. Mas isso se aplica também, pode se aplicar também à nossa vida íntima, à nossa vida moral. A gente mudar o paradigma, né? Mudar esse hábito, esse condicionamento de retribuir o mal com o mal e passarmos a retribuir o mal com o bem, porque nós vamos, a gente vai estar sendo bobo, não, a gente vai estar sendo esperto, porque nós vamos estar construindo a nossa felicidade. Aí, nesse vídeo, contava a história de um moço que vinha num carro, um conversível, muito bonito, pela estrada, a estrada muito reta, e lá na frente tinha uma curva para a esquerda. Aí ele, em determinada altura da estrada, ele viu o carro virando lá a curva, né, no sentido contrário, e o carro meio desgovernado e tal, e vem uma mulher ali no volante e tal, quando ela acerta o carro, quando passa perto dele, grita, porco! E ele rapidamente, vaca! E ficou satisfeito de ter retribuído a ofensa na mesma altura. Quando ele vira a esquina lá na frente, tinha uma vara de porcos atravessando a estrada, e ele se acidenta. Ela não quis ofendê-lo, quis avisá-lo a ele que havia porcos na estrada, né? Então esse condicionamento de retribuir o mal com o mal nos faz muito mal, porque na nossa longa jornada evolutiva como espíritos imortais, a gente, enquanto estagiávamos como espíritos primitivos no nosso planeta, havíamos a necessidade de defender a própria vida. O instinto de sobrevivência fazia com que a gente atacasse qualquer ameaça que nos acontecesse e adotássemos por padrão a minha necessidade de sobrevivência primeiro. Normalmente quem ganhava era o mais forte. Se tinha pouco alimento, o mais forte se alimentava, os outros morriam de fome. Isso foi útil durante a nossa jornada evolutiva enquanto espíritos primitivos, porque precisávamos perpetuar a espécie. Adentramos a idade da razão e fomos convertendo esse instinto de sobrevivência em egoísmo. É tudo meu, meu e meu. Eu não divido nada com ninguém.
E a questão da violência, a questão da sobrevivência se transformou nesse hábito, nesse vício de retribuir o mal com o mal. Qualquer sinal de perigo, eu ataco. Então a gente precisa se trabalhar para deixar de reagir e passarmos a agir com consciência do que estamos fazendo, buscando sempre o que for melhor para a nossa evolução espiritual, que no caso do nosso estudo da noite de hoje, da tarde de hoje, é perdoar aqueles que nos ofendem. No Livro dos Espíritos, na questão 887, Jesus diz, tem lá o seguinte: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? E os espíritos respondem: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isto que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Então, toda vez que a gente procura se vingar, nós estamos nos colocando no mesmo nível do inimigo ou abaixo dele, o que vai fazer com que espiritualmente ele tenha prevalência sobre nós. As energias negativas que ele mandar para nós, que estiver com raiva de nós, a gente vai receber todas, porque estamos vibrando no mesmo diapasão. Se a gente procura perdoar, se exercitar, ainda que com toda dificuldade, não é fácil perdoar, né? É um exercício que a gente tem que fazer, mas se a gente assim se dispõe, pede ajuda do anjo da guarda com sinceridade, procuramos perdoar, né, a quem nos ofende, e vamos nos exercitando nesse processo de perdão, a gente se coloca num nível superior. E aí aquelas energias negativas, caso ele mande para a gente não irá receber. E que a gente mande para ele toda a energia positiva que nos seja possível enviar. Para que ele, não com a intenção de nos livrar dele, não com a intenção de, eu vou mandar vibração boa para ele que eu vou ficar livre do assédio dele, vou ficar livre da influência dele. Não deve ser esse o nosso pensamento, mas deve ser no sentido de que ele realmente melhore, de que ele realmente esteja feliz, de que ele realmente encontre a paz. E nós vamos caminhando aqui para o final, vamos trazer a lição de Emmanuel, quando Emmanuel vai nos ensinar que amar aos inimigos não é aplaudir o crime, nem contemporizar com o erro. A pessoa que cai, né, num crime, na prática de um crime, seja ele qual for, ela deverá responder perante a justiça humana, né? Dai a César o que é de César. Tem que se cumprir a ordem social, ela precisa ser mantida. E aquele que comete um crime e ele vai preso, não é só a sociedade que se beneficia daquela prisão, daquele afastamento daquele indivíduo do meio social. Ele mesmo se beneficia quando se vê impedido de praticar novos crimes. Uma vez preso e impedido de praticar novos crimes, menor será o seu comprometimento perante a sua consciência. Então é um benefício para ele também. Quando vivemos numa sociedade um pouco mais justa, o preso, aquele que cometeu o crime e foi preso, ele receberá lá toda assistência para se recuperar e ao sair do presídio, sair reabilitado à convivência social. Ter um amparo psicológico, psiquiátrico, se for o caso, curso profissionalizante, trabalho, sair do presídio empregado. Esse será o ideal dentro ainda daquilo que a gente, dentro da nossa marcha evolutiva, né? O ideal vai ser quando não tiver mais crime nenhum. Esse vai ser o ideal. Então, amar aos inimigos não é aplaudir o crime. Se a gente vê alguém depositando veneno num depósito de água, a gente tem a obrigação de denunciar. É melhor para aquela pessoa que ela vá presa do que ela mate várias pessoas com veneno. Não é? Então, não é dar vazão ao crime, mas é não guardar ódio contra
o criminoso. Porque amanhã ou depois, a todos aqueles que atacam, não, o criminoso tem que sofrer mesmo, se tem lugar no presídio tem que encher mesmo, não sei o quê. Ele não pensa que às vezes amanhã ele pode, numa hora de desequilíbrio, cometer um crime e parar lá no mesmo lugar. Ou se não ele, um filho, um sobrinho, não é? Então a gente nunca deve desejar o mal de ninguém. Devemos querer sempre todos melhorem, para que a gente viva numa sociedade em paz. E Emmanuel, então, na lição 137 do livro Pão Nosso, diz o seguinte: quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. E finalizando a lição, os Espíritos nos dizem o seguinte: daí venham repetir-nos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Muita paz para todos.